Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Ficções Humanas. Meu nome é Paulo Vinícius e hoje nós vamos falar rapidamente sobre dois livros, né? Tentando fazer uma resenha bem rapidinha para o pessoal que está querendo conhecer a série. No caso, eu queria falar sobre A Biblioteca Invisível e a Cidade das Máscaras, que fazem parte da série da Genevieve Cogman, que é A Biblioteca Invisível. Então, essa aqui é uma série, ela me surpreendeu bastante nesse início de ano. Eu estava bastante curioso para pegar. Até eu tinha comentado com a Luana, que é a menina que cuida da gente na parceria com a editora Morro Branco. E eu estava muito curioso para conhecer esse livro. Eu nem esperei para receber o livro da editora, no caso do primeiro livro. Eu acabei comprando mesmo. Porque tiveram muitas falas positivas a respeito da série propriamente dita. Diz que o primeiro livro já era muito divertido, mas que a série ela tinha um crescendo muito bom. E, de fato, o que eu percebi é que a autora ela se aprimorou muito na sua habilidade de escrita. E isso a gente vai percebendo à medida que a gente vai adquirindo outros volumes da série. E, bom, a história ela é sobre a Irene Winters, que ela é uma bibliotecária. E no mundo criado pela Genevieve Cogman, existe uma agência chamada de A Biblioteca, que ela atua em diversas dimensões. A gente vai ter várias terras paralelas, e a missão dos bibliotecários é de pegar livros que sejam raros ou versões que sejam diferentes de outras versões originais, ou que tenham capítulos a mais, ou que tenham códigos escondidos, né? A gente vai vendo várias missões que a Irene ela vai tendo que cumprir, e a gente vai vendo livros antigos, o Shakespeare, Drácula. Ela corre atrás de edições únicas. E nesse universo também a gente tem bastante uso de magia ou tecnologia. Ela não colocou nem para um lado nem para o outro. Vai depender muito do mundo em que a Irene ela se encontra. No primeiro livro a gente vê um ambiente muito mais mágico do que propriamente... Aliás, nos dois livros ela ainda não abraçou a parte tecnológica da coisa. Mas os cenários são bem interessantes no livro. Aqui nós temos uma Londres vitoriana steampunk, né, que tem fadas, que tem feiticeiros, né? No segundo livro a gente vai ter uma Veneza, também uma Veneza misteriosa, com organizações sombrias, corporações, conspirações, né? E a história ela começa a andar quando a Irene, que já é uma bibliotecária júnior, ela está passando de bibliotecária júnior para uma bibliotecária em residência, que eles chamam, né? Que é uma bibliotecária que ela fica fixa em um desses universos alternativos. Então ela é enviada junto com um aprendiz, que ela no início ela não queria muito, que é o Kai. O Kai tem toda uma aura misteriosa por trás dele, né? Aos poucos a gente vai descobrindo qual é a verdadeira natureza do personagem. Ao mesmo tempo em que ele é um cara que é habilidoso nas artes marciais, ele tem uma aura sedutora, né? Ele tem aquela fala estoica, né? Aquela coisa, né? Professoral não é isso. É uma fala charmosa, carismática. Eu acho até engraçado que eu imaginei que a autora ela fosse cair naquela coisa do triângulo amoroso típico de romances young adult, né? E ela rompe logo com isso no começo, porque a Irene ela se sente atraída pelo personagem, mas ela não quer por causa da relação dela com ele de professora e aluno. E a gente vai ver ao longo da série que essa tensão ela existe, mas ela é racional o suficiente para entender que aquilo iria comprometer mais o trabalho do que ajudar. Então, a chegada do Kai, eles são enviados para essa Londres vitoriana, onde eles teriam que obter uma cópia única dos irmãos Grimm, né, dos contos de fadas, porque
parece que essa cópia dos Irmãos Grimm teria, acho que 1 ou 2 contos adicionais, né? E ela, até o momento, ela não entendia muito bem qual era a razão. Ela achava até que era uma missão tranquila, e aos poucos ela vai se dando conta de que nem é tanto assim. No segundo livro, a gente vai lidar muito mais com questões relacionadas à família do Kai. Né? O Kai, ele é sequestrado no segundo volume, e a Irene, ela precisa lidar com uma família complicada. Não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas a família dele é uma família complicada, e ela acaba fazendo uma missão arriscada, indo a uma Veneza dominada por feéricos. E aí vem, esse mundo, ele tem, além dos bibliotecários, ele tem 2 organizações polarmente opostas. A gente tem do lado os agentes do caos, que são os feéricos, são seres com habilidades mágicas, carismáticos, né? Só que eles vivem a partir de histórias. Né? Eu acho interessante até deixar para vocês, leitores, descobrirem como é que é isso no livro, que eu achei isso fascinante. Né? Uns são mais pervertidos, outros são mais poderosos, intimidadores. E do outro lado a gente vai ter os dragões. Né? Os dragões são arautos da ordem. Então eles querem ordenar tudo, eles querem colocar tudo a partir dos seus princípios e valores morais. Né? Já os bibliotecários, que representariam os humanos, eles seriam o fiel da balança. Eles não estariam nem tanto para o caos, nem tanto para a ordem. E eu acho até interessante que os dragões, eles nem dão muita bola para os bibliotecários, com exceção dos mais antigos bibliotecários. E a gente vai vendo que essa tensão, ela vai começar a pender para um dos lados. A gente percebe que vai haver um confronto entre ordem e caos em algum momento, e que é uma questão de tempo até que isso aconteça. Se acontece, eu não vou dizer se acontece isso aqui, se acontece isso aqui, se não acontece nenhum dos dois, mas é uma tensão que você percebe desde o início da Biblioteca Invisível. Assim, a grande habilidade da Genevieve Cogman é apresentar uma história extremamente leve, divertida em muitos casos. O primeiro volume, eu até achei, eu encontrei alguns problemas nele relacionados ao infodumping, que a autora, ela precisou explicar muito do mundo dela no primeiro volume, mas isso é normal, acontece. Mas, claro, sendo eu uma pessoa cri do jeito que eu sou, eu tirei um pouquinho de corujinhas relacionadas ao infodumping, porque eu acho que tem maneiras melhores de você lidar com isso do que você simplesmente contar expositivamente. Bom, a magia do mundo é assim, 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 assado. A personagem, ela é assim, 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 assado. Né? Às vezes os capítulos eram explicativos, outras vezes a gente tinha capítulos em que o Kai, que era o aprendiz, funcionava como personagem orelha. Só que era uma forma de apresentar as regras do mundo que eram muito chatas. Então quer dizer que as coisas são assim. As coisas são assim por causa disso, 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 disso e disso. Isso acaba tornando chato. Então eu tirei um pouquinho disso, né, nesse primeiro volume. Também achei que o final da história, ele é um pouquinho complicado. Né? Eu até achei que a história, ela ficou um pouco longa demais por causa do infodumping. Ela ficou longa demais. E aí eu chego no segundo volume, em que a autora já não tem mais que se preocupar com tanto o infodumping, que é o apresentar informações. E agora ela podia se dedicar à história. E como a história evolui. Nossa senhora, cara. Esse segundo volume facilmente entrou para as melhores leituras do ano. Tranquilamente. Uma leitura, porque assim, eu não espero nada complexo da história. Eu não espero reflexões. Eu espero me divertir. Quando eu abro o livro da Genevieve Cogman, eu espero horas e horas de diversão boba, às vezes, né? Algo que... Um filme da sessão da tarde, com que eu possa me divertir com os personagens, aprender a curti-los. Eu achei espetacular. Só fiquei um pouco preocupado
com o uso da magia da bibliotecária, que no caso é a linguagem, que é muito interessante, né? A linguagem, ela é um estilo de magia em que a personagem, ela precisa falar para alguma coisa no universo o que ela quer que essa coisa faça. Pode ser uma ordem a uma pessoa, pode ser uma ordem a um objeto, pode ser uma sugestão, né? Então, tipo assim, ela pode falar a uma maçaneta, abra, e a maçaneta vai abrir. Só que ela precisa especificar qual maçaneta que é, ou então sussurrar para a maçaneta, ou então, chão, se quebre, ela vai falar com o chão e o chão vai se rachar. Ou uma das cenas muito interessantes que ela fala no segundo livro, que ela anima objetos, né? A autora, ela fala que foi uma das partes que ela mais gostou de escrever. Tipo, não vou falar que objetos que são, mas ela ordena e os objetos ganham vida e fazem e atrapalham os adversários que estão perseguindo ela. Só que eu achei que nesse segundo volume eu fiquei um pouco preocupado. Ela consegue lidar bem, a autora consegue lidar bem com isso, mas no segundo volume me pareceu muito um Deus Ex Machina para resolver as coisas de alguma forma criativa. Ah, mas alguns de vocês vão falar, mas, poxa, a própria Irene, ela fala que ela não pode fazer determinadas coisas. Sim, o que eu percebi é que a autora, ela usa a linguagem de uma forma criativa e divertida, para que a cena de ação possa ficar original. Aqui não me irritou muito isso, mas eu senti que isso pode vir a irritar posteriormente. Então eu tirei um pouquinho disso, porque eu achei que a autora precisa limitar, precisa cercear quais os pontos fracos, quais os pontos fortes, quais os limites da magia que ela está utilizando. Então, gente, recomendo. Esse aqui eu dei 4 estrelas, né? Eu estou utilizando a avaliação do Goodreads, né? Eu dei 4 estrelas para esse aqui. Foi 2 para escrita, 3 para personagens e 2 para narrativa. Esse aqui eu dei 3 para escrita, 3 para personagens e 2 para narrativa. Tá? Novamente, recomendo. Até agora a série está com 3 volumes publicados. Vai sair um 4º no ano que vem. Então acredito que a Morro Branco deva publicar o 3º volume mais ou menos nessa época no ano que vem. Então a gente vai ficar tipo um atrás só do americano, que eu acho um ritmo ideal para ver essa série, porque dá tempo de publicar lá fora e o tempo de espera é sempre o mesmo, você já sabe quando que vai vir a nova edição. Então é isso, gente. Antes de terminar o vídeo, vou pedir a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. A gente precisa de vocês para a gente conseguir chegar a 100 inscritos e eu poder ter a URL personalizada do Ficções Humanas. Então, se você viu esse vídeo, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, compartilhe, tá? E boas leituras para vocês.